passado. Não. Reconhece. O seu lugar. Está sempre presente. Mário Quintana. Mais um dia amanhece neste município encravado na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Estamos em Putinga. Emancipado há 55 anos, esse lugar tem características peculiares da maioria das pequenas cidades gaúchas. Sua população, de pouco mais de 4.000 habitantes, vive principalmente no campo, de onde vem boa parte das riquezas do município. O poeta Vaine Darte, em parte dos versos da canção de amor a Putinga, escreveu: Tu brilhas entre as montanhas, possui rebanhos, lavouras, paisagens encantadoras, de arroios, matas e jazidas. Por ser rural e urbana, gaúcha e italiana, tu és mais cheia de vida. A cidade de todos estes encantos começou a trilhar a sua trajetória em meados de 1900. Os traços iniciais desta biografia surgiram nesta época com a chegada dos primeiros habitantes. Eram italianos, homens e mulheres que deixaram a pátria-mãe, atravessaram o oceano e aportaram na então desconhecida América. Rumaram para o sul e se aquerenciaram por estas bandas. Na escassa bagagem destes camponeses, espaço para carregar os sonhos de construir aqui uma vida melhor. Um sentimento transmitido para todas as gerações que se sucederam e que se mantém vivo nos dias atuais. Entre as famílias de italianos que vieram para cá estava os Camilotti, e a história deles se mistura com a história deste lugar. Estamos no interior de Putinga, linha Taquara. Foi nesta localidade que há pouco mais de um ano ocorreu o primeiro encontro da família Camilotti. Os Camilotti daqui receberam os Camilotti vindos de vários lugares. Foi aqui, na comunidade de Nossa Senhora de Caravaggio, que esta história começou efetivamente a ser resgatada. Foi um encontro memorável, emocionante, de grandes recordações. Quem esteve aqui jamais esquecerá dos momentos vividos. Foram encontros, abraços, reencontros, uma autêntica festa italiana. Naquele 6 de novembro de 2016, uma pesquisa desenvolvida pelo sociólogo Dalmiro Silva resultou na produção de um documentário que relatou a saga dos Camilotti, da Itália ao Brasil. O estudo, feito ao longo de 2 anos, representou uma volta no tempo, 8 gerações para ser mais preciso. Depois do encontro aqui na linha Taquara, as relações familiares se estreitaram ainda mais e a pesquisa seguiu. Foi aí que ocorreram outras descobertas. As primeiras gerações
eram um pouco maiores do que se sabia. A região italiana de origem também mudou. Depoimentos, documentos, estudos inseriram novos capítulos nesta história, que passaremos a recontar a partir de agora. Segunda metade do século XIX, a Itália vivia um período de crise profunda. Era preciso buscar alternativas de sobrevivência, mesmo que estas estivessem distantes da pátria-mãe. E esse foi o caminho seguido por muitos italianos, guiados pela esperança de reconstruir suas famílias e suas vidas. Encararam uma viagem de navio que os traria para a América. A mudança era incentivada pelo governo brasileiro, que atrás de mão de obra oferecia passagens de navio para atrair famílias de países europeus. Antes de embarcar no porto de Gênova ou de Nápoles, era preciso percorrer longas distâncias dentro do próprio país. E este ainda era o desafio mais leve. O pesado viria depois. A travessia oceânica durava 60 dias. Nos navios as condições eram precárias e as doenças da época ceifavam vidas. Os sonhos de muitos ficavam em alto mar. O desembarque ocorria no Porto de Santos ou no Rio de Janeiro. Em seguida, depois de passar por modestas hospedarias, eram encaminhados para as fazendas que necessitavam de serviço braçal ou para as regiões que precisavam ser colonizadas. As belezas naturais da nova pátria os encantava e amenizava um pouco a saudade do que ficou para trás. Grande parte das colônias italianas se concentrou nas regiões sul e sudeste do Brasil. No sul, a Serra Gaúcha foi escolhida, entre os vales do rio Caí e das Antas. As hoje prósperas Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, entre outras cidades, surgiram neste tempo, a partir da chegada dos imigrantes italianos. Entre as famílias que escolheram este destino estava a Camilote. Seus membros viviam no norte da Itália. A partida ocorreu de Gênova em 1890. A travessia foi feita a bordo do vapor Regina, que atracou em 13 de novembro daquele ano no Porto de Santos. Para trás ficaram o lugar onde nasceram, Setile, ou La Piccola de Venezia, como também é conhecida a cidade da província de Pordenone, e as recordações de Via Rocher 38, vilarejo onde viviam os Camilote da nossa história. A geração que veio para o Brasil era a segunda da linhagem do patriarca de nome Domênico, nascido em meados de 1800. Eram 9 membros. Para entender melhor, esta é a árvore genealógica inicial da família. Domênico, casado com Ângela Capelin, não se sabe quantos filhos tiveram. Eram pais de Nicolò, que era esposo de Ângela. União que resultou no nascimento de 4 filhos. Luigi Giacomo, casado inicialmente com Rosa Reginato, com quem teve um filho, Santo. Depois da morte da primeira esposa, Luigi casou-se com Catarina Giusti, com quem ainda na Itália teve a filha Ângela. Os outros filhos de Nicolò eram Lodovico, que teve como esposa Santa Piscinato, e Giordano Ângelo. Todos esses são italianos de nascimento. As gerações seguintes nasceram no Brasil. Luigi e Catarina tiveram 11 filhos. Luiz, Nicola, José, Lodovico, Noé, Luísa, Angelim, Pedro, Domingos, Batista, Maria. Lodovico e Santa foram pai de 3, Rosa, Genoefa e Nicolau. Giordano Ângelo veio da Itália com 18 anos. Casou-se aqui com Teresa Santin, com quem teve 9 filhos. Antônio, Atílio, Nicola, João, José, Maria, Emma, Regina e Ângela. Santo, filho do primeiro casamento de Luigi, casou-se no Brasil com Josefina e foram pais de 11.
Segundo, Rosa, Amábile, Luiz, Cecília, Antônia, Carolina, Teresa, Maria, Judite e João José. E para fechar a lista dos Camillotti que vieram em 1890 para o Brasil, está Ângela, filha de Luigi e meia-irmã de Santo, que chegou aqui com 5 anos. Ela casou-se com Leandro Marçango, com quem teve 15 filhos. Maria Amábile, Batista II, Davi, Catarina, Rosa, Adelina, Santa, Fioravante, Richeri, Teresina, Ana, Otília, Estela, Angelina e Leandro. Como vemos, em 1890, 9 membros da família Camillotti vieram para o Brasil. Porém, eles não foram os primeiros. A pesquisa desenvolvida pelo sociólogo Dalmiro Silva revela que 5 anos antes, Domênico, filho primogênito de Nicolò e Ângela, já havia vindo para cá. Ele, com 34 anos, a esposa Ana Piscinato e 2 filhos, Ângela de 5 anos e Santo de 1, aportaram no Rio de Janeiro em 1885 a bordo do vapor Ride. Aqui, o casal teve mais um filho, Gregório. Supõe-se que coube a Domênico, cujo nome era o mesmo do avô, abrir os caminhos e ser efetivamente o primeiro Camillotti a pisar no Brasil. Documentos mostram que do Rio eles foram para Porto Alegre e mais tarde para a região serrana. Montebello, à época distrito da hoje Bento Gonçalves, foi onde estes Camillotti fixaram morada. Esta nossa árvore, neste tempo, já chegava à sua 4ª geração. Parte dela nascida no Brasil, em solo gaúcho, para onde veio a maioria dos primeiros Camillotti. A região escolhida foi o Vale do Alto Taquari, Linha Esperança, Zambicária, hoje Vespasiano Correia, onde está inclusive sepultada Ângela, viúva de Nicolò. Outras localidades nesta mesma região também surgiram a partir da chegada desses imigrantes. História que seguiremos contando, uma saga que deve servir de orgulho para os descendentes destes italianos de fibra, em especial da família Camillotti. Este resgate reconstruído, a partir do encontro realizado em Linha Taquara, mostra o quão foi acertada a ideia de promover o encontro da família. É por isso que neste fevereiro de 2018, aqui estamos mais uma vez, ainda em Putinga, só que agora em Linha Quadro. Coube a Linha Quadro a tarefa de dar a sequência a esta história. Esta localidade hoje é considerada uma das mais prósperas de Putinga. As famílias que aqui vivem desenvolvem várias atividades em suas propriedades: suinocultura, aves, leite, erva mate, milho, fumo. São algumas delas. É esta terra que segue garantindo o sustento das novas gerações. Uma terra que outrora foi molhada pelo suor e pelo sangue dos antepassados que desbravaram esse chão. Foi para cá que em meados de 1900 vieram as famílias de Luigi e Lodovico, filhos de Nicolò e Ângela. A região era coberta por mata, selva em seu estado puro. Coube a eles abrir as primeiras picadas e passagens. Estas memórias estão muito presentes na vida contemporânea desta localidade. Em especial, hoje permanecem aqui os descendentes de Luigi. Esta localidade tem um papel marcante na história dos Camillotti. Esta história nós vamos conhecer um pouco a partir de agora. Acompanhado de Domingos, Renir, Hermínio e João, todos da linhagem de Luigi, vamos conhecer um pouco mais da vida desse lugar, que concentra possivelmente o maior número de descendentes da família Camillotti. Aqui é assim, onde quer que se vá, tem um Camillotti. Seu Tony é um deles. O filho de Noé e neto de Luigi sabe muito bem como seus antepassados construíram este lugar. A vida não foi fácil, não. Mas temos ainda vivos, temos aqui, não é? Tu vê como é que é. Para contar a história. Para contar a história, né? Mas não foi fácil. E eu sei que trabalhamos nessa estrada ali, puxar pedra. Ali, naquele pedaço,
ali onde vocês desceram, e até onde desce o vizinho lá, só era banhado. Passava um pouquinho, começava a afundar as carroças, tinha que ir lá tirar fora com 2 juntas de boi. Quanto sofria ali, tem pedra lá que tem metro embaixo enterrado. Em meio a tantos camilote está Dona Maria Catarina, filha de Domingos Giacomo e também neta de Luigi, representa até hoje o legado deixado pela família. Assim como seu Ângelo, filho de Nicola e neto de Luigi. Este abnegado morador de Linha Quadro lembra, inclusive, que o nome da localidade é um dos feitos herdados do avô. 10 filhos, cada fiola e cada na colônia. Na colônia, daí botaram o nome Quadro. Por causa da terra que deu. É da família, botaram o nome Quadro. O encontro da família serve justamente para manter vivas estas memórias e estreitar relações entre os descendentes. Para alguns, possivelmente, o primeiro contato com a história familiar. Para outros, a oportunidade para aprofundar os conhecimentos. É o que veremos a seguir. Um dos exemplos mais marcantes deste resgate começou bem antes do encontro iniciado em 2016. Exatamente 116 anos após a partida dos Camilote da Itália. Uma descendente de Giordano Ângelo voltou à terra natal do bisavô. Esta é Célia Torres. A visita à Via Rocher 38 ocorreu em 2006 e foi movido pelo sonho acalentado ao longo de uma vida de um dia conhecer a origem da qual descendia. Meu avô Giordano Ângelo Camilote nascia nessa cidade. Eles moravam provavelmente nesse terreno aqui, que a gente não encontrou. Tinha o registro número 38 da Via Ronche, una frazione della città di Satile. E nós chegamos aqui, 38 é essa tem o número terra 36, que é a casa de trás ali, a 40 que é ali no fundo. E as montanhas está pertinho. Olha que linda as montanhas no fundo, a visão é maravilhosa e não tem, eu acho que quem não se emociona vendo essa paisagem maravilhosa. Tchau, tchau. Vou guardar uma lembrança muito linda daqui, uma emoção muito grande. E espero que meu nono, onde ele estiver, tenha um fiozinho de ligação aqui comigo, porque eu sempre achei que, desde quando eu comecei a procurar essa origem aqui, ele estava sempre comigo, porque era uma pessoa extrovertida, alegre e feliz. Por isso E ele que veio roubar a sabia herança dele aqui. e ele sabia que um dia eu ia chegar aqui e na terra onde era a terra dele. Ele sabia que você ia levar um saquinho de terra, uma garrafinha de terra. Uma garrafinha de Coca-Cola de terra roubada. Só porque ele era cômico. Tchau, 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 tchau. Depois de concretizado, um gesto simples que marca eternamente esta passagem. A valorização dos vínculos afetivos, o resgate das origens, o respeito aos antepassados, definitivamente são marcas e atitudes que fazem parte do dia a dia e da vivência desta família. Os encontros de Linha Taquara e agora o de Linha Quadro mostram justamente isso. Certamente, há outros tantos Camilote que seguem construindo suas vidas alicerçados nos princípios repassados de geração em geração, desde meados de 1800 até os dias atuais. E esta trajetória assim há de seguir. Aqui em Putinga, no Rio Grande do Sul, nos demais estados, no Brasil, na Itália,
no mundo, onde quer que haja um Camilote. Este sangue é forte, esta gente é de valor, esta raça tem história. Vinho é bom. Me fa cantar. É. Viva a Itália!